Bom dia a todos. É, Conversando com uma frequentadora agora, falando sobre um caso de depressão, eu me lembrei desse material dos pioneiros que fala justamente sobre isso, né? É uma matéria de 1973 e setenta e três e eu queria compartilhar porque hoje é uma doença muito atual, né? Então, vamos lá. Cuidado com a fossa, ela pode ser o início. Há uma variedade enorme de manifestações decorrentes de um comprometimento do nosso sistema nervoso, identificadas como doenças nervosas, como doenças mentais, incluindo-se no grande hall a neurose, a esquizofrenia, as doenças emocionais e várias outras denominações diferentes. São, de uma forma geral, chamadas de doenças do espírito, onde se destaca o estresse, responsável pelo assustador aumento do número de neuróticos no mundo. Como vai a sua fossa? Eis aqui uma palavra que nos tempos atuais exprime, de uma forma geral, ou todas as manifestações do estado depressivo humano. Fossa. Isso é de 1973. Um dos maiores males do nosso século, a depressão, pode surgir simplesmente, pode significar simplesmente uma redução de atividade intelectual ou motora, observando sob as condições experimentais, ou que pode estar relacionada com modificações produzidas no sistema nervoso central, por drogas farmacologicamente classificadas como depressoras. Em psiquiatria, há três empregos para a palavra depressão: num estado normal de humor, num sistema patológico ou numa ou mais síndromes clínicas. No estado normal de humor, a depressão refere-se ao efetivo estado de melancolia, que ocorre em uma ampla variedade de situações, tais como desgosto e luto, desapontamento amoroso, fracasso ao tentar os objetivos ou metas pretendidas, separação de entes queridos, etc. Como sintonia, a depressão é geralmente associada com apatia, fadiga e desordens vegetativas ou psicomotoras, sendo encontradas em uma grande variedade de distúrbios clínicos, onde apenas alguns são primariamente psiquiátricos. Por exemplo, os sintomas mais comuns em várias moléstias, como a pneumonia e a hepatite provocada por vírus, são também comuns diversas doenças crônicas, como o infarto do miocárdio, neoplasias e distúrbios glandulares. A depressão pode também estar relacionada com uma ou mais síndromes: ausência de afeto, desesperança, desamparo ou abandono, indignidade ou sensação de culpa, preocupações suicidas, falta de ambição, retardamento psíquico e motor, ansiedade, distúrbios do sono, etc. Os problemas. Até há poucos anos, as drogas mais usadas para combater a depressão eram as aminas psicoanalépticas ou anfetaminas, isto é, substâncias capazes de estimular o sistema nervoso central, dando euforia, bem-estar, disposição para o trabalho, etc. Entretanto, essas substâncias apresentam vários inconvenientes do ponto de vista científico, sendo os mais comuns a depressão secundária do efeito estimulante e o aparecimento da tolerância e do hábito. A depressão secundária é um grave inconveniente, pois ela vai se somar ao estado primitivo, agravando mais o problema. A tolerância, que aparece com o uso continuado da droga, obriga ao aumento gradual da dose com graves consequências, e o hábito pode levar à farmacodependência ou toxicomania. Aí vem já uma orientação em cima disso tudo, do reverendo Watanabe. A elevação espiritual é o melhor remédio. Meixo Sama ensinou que à medida que a nova era avança e que cresce a atuação do espírito do fogo, a purificação ou doença também aumenta. Um exemplo típico desse ensinamento de Meixo Sama é o caso das doenças nervosas e mentais. O mundo está assistindo a um terrível aumento do índice dessas doenças, como consequência direta dos males dessa época de transição, como poluição, insegurança, medo, violência, conflitos e agitação da vida moderna. O reverendo disse que as doenças mentais são doenças espirituais. Até a sua manifestação, as causas podem ser materiais,
mas depois a doença é espiritual e o jorei é fundamental para a sua cura. A agricultura da vida, a poluição da vida, a poluição, os alimentos que contêm produtos químicos, os tóxicos criados pelo uso de remédios, eles criam barreiras para não deixar o organismo funcionar. Quando o organismo não funciona normalmente, não pode resistir bem aos problemas da vida moderna. A vida moral e espiritual também não funciona bem, e isto influencia na espiritualidade. Assim, quanto mais se desenvolver a civilização, mais neuroses teremos. Também pode acontecer que os rins, não funcionando direito, produzem toxinas que sobem pelos lados da espinha e se acumulam nos ombros. A pessoa nervosa sempre tem ombros duros. Quando uma doença nervosa ou mental se manifesta, ela tem causas que foram acumuladas pouco a pouco, muito anteriores ao aparecimento da doença. Assim, por exemplo, a insônia é sinal que a doença está prestes a eclodir. Da mesma forma, a melancolia, causada pelas toxinas acumuladas nas costas. Ambas podem ter causas materiais ou espirituais. Tanto as más ações como as toxinas provenientes do uso de remédios, da poluição e da agitação da vida, fora das leis da natureza, sujam o sangue e atraem influências espirituais negativas. É preciso limpar o sangue. Elevar-se para sarar. Para combater essas doenças, nós devemos compreender as leis do universo e agir de acordo com essas leis. Meixo Sama ensinou que devemos procurar ser cada vez mais seres naturais, isto é, viver de acordo com as leis divinas e as leis do universo. Isso beneficia as criaturas integralmente e não apenas contra as doenças nervosas. Quem não conhece as leis divinas não sabe perdoar e nem se conformar com os acontecimentos negativos. Em vez de evoluir e se desenvolver através dos fatos malignos, aceitando-os como purificação, essas pessoas consideram esses acontecimentos como causadores dos sofrimentos e com isso agravam a sua doença. Os conflitos conseguem atingir as pessoas de acordo com seu estágio espiritual. Quanto mais desenvolvido, menos a pessoa é atingida. A ministração do jorei deve ser acentuada nos casos de mulheres com problemas nervosos, na testa e nos órgãos genitais, céu e terra. Para os homens, na testa e na nuca. Mas o mais importante não é o local do corpo a receber o jorei, e sim procurar aprimorar a espiritualidade e o entendimento dos acontecimentos malignos e das leis de Deus e da vida. O papel dos messiânicos. Diante de um mundo cada vez mais conflitante e com maior índice de neuroses, o papel dos messiânicos é levar a luz da pessoa, de pessoa a pessoa. O que vale é a fé de cada um. Se cada um de nós conseguir elevar a sua espiritualidade e sua felicidade, ele levará aos outros uma ajuda cada vez maior, porque sente nascer em si o desejo de fazer os outros felizes. Enquanto a pessoa desenvolve a sua espiritualidade, pensando em si próprio, o olho de Deus não evolui, porque a evolução espiritual aumenta o altruísmo, o desejo de ajudar os outros. Não é messiânico quem não procura ajudar os outros. Toda pessoa com problema nervoso ou material deve, além de receber bastante jorei, procurar conformar-se com os acontecimentos malignos e aceitá-los como purificação. Deve também procurar viver de acordo com as leis divinas e do universo. Mas o principal é a elevação espiritual, e para esta, o principal é a vontade de ajudar os outros. É um material muito rico, né? Muito interessante. Eu lembro que eu tive umas aulas com o reverendo Nakahashi alguns anos atrás, e eu perguntei sobre depressão. E ele me disse que a depressão é o quê? É um grande vazio no coração. E esse vazio só pode ser preenchido quando você começa a buscar essa elevação espiritual através de querer ajudar as pessoas também. Ah, mas como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem, se eu estou mal, se eu estou ruim, se eu estou isso, se eu estou aquilo? Pois é uma luta danada. Nós aqui, na Arte do Jorei, já vários casos eu atendi, já acompanhei depressão, síndrome do pânico, né? Vi mudanças radicais nas pessoas que aqui chegam. E não há muito de falar. É basicamente ministrar jorei.
Seguindo o que o Meixo Sama ensina, acolher as pessoas com esse tipo de problema. Hoje, o índice de suicídios aumenta cada vez mais. Por quê? Porque esse grande vazio no coração está fazendo com que as pessoas elas querem aliviar a dor do sofrimento. Não é que, talvez assim, não é que elas queiram morrer, né? Elas querem matar esse sofrimento. Só que muitas vezes esse matar o sofrimento significa às vezes até acabar com a própria vida. Então, tem muita coisa que nós podemos fazer como messiânicos através da oração e do jorei. Mas como está dizendo nessa palestra aqui, a forma em si não é tão importante. O mais importante realmente é fazer com que a pessoa desperte o desejo de ajudar outras pessoas também. A depressão, ela não, você vai ter vários momentos de oscilação. Ela vai ter picos depressivos, depois vai dar uma melhorada, depois você vai cair de novo e assim vai. Até chegar numa constante que ela vai e desaparece. Por isso tem que ter esse acompanhamento. E nós aqui, através dessa prática do Jorei, com, com respeito, em silêncio, temos visto várias melhoras nas pessoas que chegam. Vejam, aqui vem pessoas com doenças, tem uma senhora que está vindo aqui, ela tem câncer, né? Mas ela deu uma mudada tão grande, ela vem todo dia, ela deu uma melhora assim, radical. A história dela é muito forte. Tem uma outra senhora de 83 anos de idade, que ela também estava com depressão por causa de conflitos em casa, e ela vem para cá e ela só diz assim, posso lhe dar um abraço? Ela só pede um abraço. Recebe jorei e diz que se encanta quando vem aqui, que ela está muito bem. Então vejam, a depressão pode ter vários níveis também. Pode ser apenas uma grande tristeza, mas uma grande tristeza mal curada pode virar uma depressão. Nós temos um papel importantíssimo nesse momento do mundo, né? Onde, como eu falei antes, o nível de suicídios aumenta cada vez mais. A depressão se faz constante. E a depressão, ela está vindo muito nos jovens. Porque existe uma gama imensa de informação. As redes sociais, em muitos momentos, agem negativamente. Elas não agem de uma forma positiva. Criam-se disputas, até um bullying virtual, por assim dizer, de tanta. Se a pessoa não consegue alcançar uma vitória em algum sentido, ela fica marcada, ataques, insinuações. Então as pessoas hoje são mais amigas das redes sociais do que realmente de pessoas físicas. Isso faz com que a pessoa também crie uma dependência. É uma droga, é uma droga. E se você não está bem e você ouve algo que não que te fere, você vai dizer, tá vendo, isso é para mim, né? Tudo nesse momento da vida que a pessoa ouça de forma negativa, ela vai agir, ela vai imaginar que seja tudo para ela. São sinais, sendo que limpar o coração, fazer essa grande limpeza, limpar essa fossa, né? Sair desse poço de tristeza, isso é uma luta e é individual. Nós podemos jogar a corda para a pessoa sair do poço. Eu seguro, mas ela vai ter que, junto comigo, vir buscar sair desse sofrimento. Por isso, as pessoas que estão passando por esse tipo de processo, contem com a gente, estamos aqui para ajudar quem precisa. Pode ser por telefone, parece um pouco CVV, né? Aquele que é do atendimento, né? Centro de Valorização da Vida. Nós temos que criar o Centro de Valorização da Vida espiritualmente falando. Não existem fórmulas mágicas, sabe? Não existe teorias assim de tanta segredos muitos, porque uma coisa é você falar com uma pessoa depressiva, sem nunca ter vivido isso. Outra coisa é você ter vivido um processo depressivo, porque aí você vai entender a dor da pessoa, o sofrimento da pessoa do outro lado. Não tem fórmula mágica, não. Ah, venha para a igreja, receba 10 jorei por dia, você vai ficar bem. Ah, faça oração. Ah, cultue seus antepassados, você vai melhorar. Meu, isso é fórmula mágica, não é receita de bolo para sair do inferno, para sair do sofrimento. O segredo é você valorizar a busca de elevar a sua espiritualidade.
Uma pessoa depressiva, ela não tem forças para, eu vou ter que receber 10 jurei por dia. Acaba virando um sofrimento para ela. Mas você pode falar assim, venha todo dia, eu estou aqui para te acompanhar. Venha todo dia receber jurei. Vamos orar juntos, vamos te ouvir. Pode vir aqui, chore aqui, não chore em casa. Esse é o grande processo, a grande busca. E é isso que as pessoas aqui chegando estão encontrando. Essa grande mudança de conceitos, né? De, de processo, de evolução. Né? Se fala muito hoje sobre várias práticas que vieram, né, nos últimos tempos, né? Mas como eu disse, na teoria tudo é muito bonito. Quem já esteve em depressão sabe como é complicado. E não existem palavras que possam às vezes dar conforto. É você estender a mão e só falar assim: conta comigo, eu tô aqui junto. Tá bom? Qualquer dúvida, precisarem de ajuda, de acompanhamento, de algum tipo de orientação, contem conosco aqui da Arte do Jorei. Né? Estamos à disposição. O importante é salvar vidas. Centro de valorização da vida. Obrigado a todos e uma boa missão.